Deus Todo-Poderoso, autor da vida, doador de toda boa dádiva, estamos reunidos aqui nesta manhã com um sincero propósito de adorar aquele que é digno de ser adorado. Vim trazer a minha oferta aqui, vim oferecer, Pai, o meu sacrifício. Não é um sacrifício morto, mas um sacrifício vivo, de alguém que vive uma vida todo dia, que acorda com Jesus, que anda com Jesus e deseja permanecer com Ele, e crê naquele sangue que foi derramado por mim e pelo meu irmão. Aqui, Pai, estão sacrifícios vivos, pessoas que amam a Deus e desejam amá-lo por toda a eternidade. Pai, usa a minha fraqueza nesta manhã. Usa as minhas debilidades, Pai. O Senhor sempre escolheu, Pai, a funda ao invés da espada. O Senhor sempre escolheu a ferramenta mais frágil, o homem mais fraquinho, para mostrar que não é a força do homem, mas o poder de Deus. Toma-nos nesta manhã, perdoa as nossas falhas e faltas e nos cobre com o maravilhoso manto, Pai, da justiça, daquele santo que nasceu entre nós, que viveu aqui e que se entregou por nós. Pai, obrigado pela oportunidade de estar aqui com esta igreja remida e lavada, comprada pelo preço, Pai. Não foi com prata nem ouro, mas com a minha vida, o meu sangue. Então fica conosco, Pai. Pedimos estas bênçãos no nome santo e maravilhoso de Jesus Cristo. Amém, amém. Deus abençoe a todos nesta manhã. Eu apenas vim aqui trazer o pastor Gimo. Eu estava bem descansado, né? Estou indo levar o pastor Gimo. E aí quando eu cheguei, fiquei sabendo que eu estaria aqui pregando pela manhã. Então, todo aquele conforto que eu estava terminou. E eu tentei, né, passar adiante, mas não teve jeito, né? Então, que o Senhor Jesus nos ajude nesta manhã, né? Glória a Deus, que Deus abençoe o pastor Febrônio. Estou feliz de estar aqui. Somos sempre bem acolhidos aqui, né? Irmãos, remindo o tempo, vamos abrir a Bíblia em Números, capítulo 25. Tenho uma mensagem aqui. Costumo não ter tema, difícil dar um tema para uma mensagem, mas a mensagem que eu vou meditar nela esta manhã, junto com a igreja, é cristianismo contra idolatria. Vou pegar alguns pontos aqui e Deus nos ajude, né? E eu creio que Deus vai acrescentar aquilo que você necessita nesta manhã. Amém? Quantos amam o Senhor Jesus Cristo aqui? Amém. Eu também amo o Senhor. Todos encontraram? Senhor, eu vou ler a Tua palavra agora. Ela é ungida. Então, nós precisamos da unção desta palavra. Fala conosco nesta manhã. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E Israel deteve-se em Sitim. E o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses. E o povo inclinou-se aos seus deuses. Juntando-se, pois, Israel a Baal-peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel.
Vamos dizer juntos: a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Que ela nunca se acenda contra mim, né? Disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor diante do sol. E o ardor da ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os seus homens que se juntaram a Baal-peor. E eis que veio um homem dos filhos de Israel e trouxe a seus irmãos uma midianita perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel. Chorando eles diante da tenda da congregação. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, se levantou no meio da congregação e tomou uma lança na mão. E foi após o varão israelita até a tenda e os atravessou a ambos, ao varão israelita e à mulher pela sua barriga. Então a praga cessou, de sorte que os filhos de sobre os filhos de Israel. E os que morreram naquela praga foram 24.000. Que Deus abençoe, podem se assentar. Graças a Deus. Nesta mensagem, Cristianismo contra a Idolatria, o profeta disse que fala-se tão pouco sobre esse tema. Ele disse, há tão poucos livros escritos sobre esse assunto, né? Idolatria. Mas há tanto disso espalhado, né? Satanás tem infiltrado, né, este sistema de adoração. E há tanto disso hoje, se fala tão pouco sobre isso, né? As pessoas não param para refletir, para pensar em algo que atrai a ira de Deus. Deixa Deus irado com os seus próprios escolhidos filhos, com aqueles que Deus tinha tirado do Egito, com aqueles que Deus tinha atravessado o mar. Mas quando eles se prostraram diante de Baal, aquilo atraiu a ira de Deus sobre eles e o castigo veio. Então, Satanás, o assunto dele é esse. A expertise dele, o trabalho dele é levar o homem a adorar. Ele sabe como fazer o homem, porque ele conhece a estrutura, ele sabe que Deus colocou dentro do homem um desejo, algo que tem que se expressar, tem que se manifestar. Cada filho de Deus é um adorador. É um adorador. E Satanás no céu, ele era, né, como somos ensinados, ele era o mestre da adoração. A adoração não se resume a cantar. Ela é muito mais profunda que cantar, né? Ela é a vida que você vive. Ela se expressa na tua atitude,
nas menores das suas expressões, a adoração está presente. E Satanás, sabendo disso, ele se encarregou de levar o homem a adorar, mas não a adorar a Deus, a adorar qualquer coisa. E ele fez isso através da razão. O homem, quando foi cortado da presença de Deus, ele perdeu a noção, né? Ele perdeu a conexão com seu Pai, com seu Criador. Ele não sabia, né? Ele veio, ele entrou aqui através do ventre, né? Nasceu aqui sem conhecer a sua origem, sem saber quem era seu pai. Eu vou dizer uma coisa, irmãos. Existem tantos filhos hoje no mundo que não sabem quem são seus pais. Apenas caminhando pelas ruas, né, pode olhar, será que aquele ali é meu pai? Não sabem quem é seu pai, não conhecem. Quantos, se nós perguntássemos, quantos filhos hoje no mundo gostariam de saber, apenas saber, quem é meu pai? Olhar para ele e dizer, você é meu pai. Esse é o maior direito que um filho tem. Saber quem é seu pai. E Deus olhou para nós e nós não sabíamos quem era o nosso pai. E Deus não nos deixou sem esse direito. O maior prazer de Deus é revelar aos seus filhos e dizer, você não é órfão. Você tem um pai. É bom ou não é bom olhar para o pai e dizer, ali está meu pai. E como é bom olhar para o nosso pai e dizer, ele é o criador de todas as coisas. Ele é o sustentador de todas as coisas. Aleluia. Então, Satanás, ele trabalhou e levou o homem, através da razão, a adorar algo. O homem queria adorar. Então Satanás encarregou de dar ao homem algo a adorar. E o homem adorava o sol, porque o sol era responsável pela vida. Ele olhava e via que aonde o sol brilhava, a semente germinava. Então o homem olhava e dizia, o sol é um Deus. E o homem, através do engano de Satanás, ele foi arrumando Deus para si. Ele achava que aquilo era um Deus, ele pensava que aquilo era um Deus, ele cria que aquilo era um Deus, então ele adorava aquilo. E quando um homem, ele deixa a palavra de Deus profetizar, ele perde o caminho, ele perde o rumo. O homem sem a palavra, ele perde a proteção. E se você perde a proteção de Deus, você pode ser enganado por seus demônios, por Satanás. Você consegue imaginar um ser humano, um homem normal adorando um rato? Um homem que pega o resto da comida de um rato, um leite cheio de xixi de rato e toma aquilo. Aí você acha que aquela pessoa é um louco, é um doido. Não, ele é um homem sincero, enganado por Satanás. O profeta diz, você acha que aquele adorador ali é um falso? Você acha que aquela pessoa que está ali adorando, prestando culto àquele ídolo, ele é um hipócrita? Não, ele é um verdadeiro adorador, enganado. Não é triste isso, irmãos? Uma pessoa com um profundo desejo de adorar
a Deus, enganado pela unção demoníaca da idolatria. E a idolatria, ela está presente, irmãos, no nosso dia a dia. Você pode ser um idólatra com a Bíblia debaixo do braço, você pode ser um idólatra, né? Dizendo ser um verdadeiro cristão, dizendo ser um verdadeiro adorador, dizendo amar a Deus, mas adorando algo que o diabo colocou para você adorar. Mas nesta manhã, neste dia, o Espírito Santo quer levar você, tem nos levado a adorar, não um ídolo, mas o verdadeiro Deus. Aleluia. Oh, irmãos, como é maravilhoso adorar o verdadeiro Deus. Então, Satanás, através de suas formas, de suas mentiras, tirou o homem da palavra de Deus, tira o homem da palavra de Deus. Toda vez que você se afasta da palavra de Deus, você está correndo risco. Toda adoração, que Cristo não é o centro dela, você está correndo um sério risco de ser enganado por Satanás. E elas são sinceras, o adorador é sincero, mas quando ele se prostra diante de um ídolo, e esse ídolo não precisa ser só um ídolo físico, né? Pode ser um ídolo interno, ele está adorando ao diabo. O diabo sabe que Deus não recebe qualquer adoração. Ele rejeitou o altar de Caim. E muitas pessoas não percebem que Deus tem rejeitado a sua adoração. Irmãos, você acha que Deus recebe uma pregação ou um louvor onde o orgulho está ali? Se Deus não recebe a glória, quem vai receber? Se você faz algo para Deus, mas ali há um desejo, há algo próprio, quem vai receber isso? Deus vai receber? Não, Deus não vai receber algo que não seja. Deus não recebe uma adoração fabricada. Deus não recebe uma fé fabricada. Porque a fé genuína não tem que ser fabricada. Ela é original. Você não tem que olhar para algo e dizer, eu creio nisso. Ela nasce de dentro de você. Ela é real. E o diabo é especialista em fabricar fé. E aquilo é um sentimento real, não é que o diabo não existe. Não é que aquela adoração ali não tem o diabo, ele sabe como colocar sentimento nas coisas. Aquele homem que se prostra diante daquele ídolo, ele recebe algo daquele ídolo. Ele recebe algo, ele recebe um espírito e ele acha que aquilo é o Deus, que é a Deus que ele está adorando. Oh, irmãos, nem precisa chamar que ele se apresenta. Nem precisa chamar que ele se apresenta. A pessoa acha que está adorando a Deus,
quando está cultuando, adorando a Satanás. E o profeta fala, irmãos, para nós aqui nesta mensagem, que devemos cuidar, porque a idolatria hoje, ela está no entremeio de tudo, ela está entrelaçada. Mas tem um Deus aqui para nos ajudar, né, irmãos? Aleluia. Tem um Deus aqui para guiar o verdadeiro adorador. O profeta disse que tinha um imperador, que ele se prostrava diante do ídolo e ele ouvia as vozes que saíam dali. Ele ouvia os conselhos que saíam dali. Não era algo que ele estava imaginando, não. Ele realmente ouvia, apóstolo. O diabo fala. O diabo traz sensação. O diabo, ele é o real imitador do cristianismo. Ninguém imita o cristianismo tão real como o diabo ele pode personificar. Ele faz a adoração parecer real. Mas é uma adoração fora da palavra. Agora, se um adorador, irmãos, que chegava ali, o profeta diz que ele ia até o templo, entregava a oferta ao sacerdote, e então ele ia entrar em contato, em comunhão com aquele ídolo, com aquele espírito, e ele sentia. Por isso, irmãos, nós não apoiamos a nossa fé no que sentimos, no que vemos. Nós não vivemos através do reino dos sentidos, mas meu justo viverá pela fé. Então aquele adorador ia até ali e ele sentia a presença, ele era dominado. Irmãos, olha só o que o profeta fala aqui. Aleluia. Eu sei que cada um de nós aqui, ele se olha, a idolatria ainda existe hoje. Vamos dizer juntos, a idolatria ainda existe hoje. Vemos pessoas vindo ao altar e com declarações cegas de professores cegos que dizem: somente se abra, esqueça tudo, faça de sua mente um espaço em branco. Você se tornará um Elias, você se tornará isto ou aquilo mais. Que mentira! Que mentira! Não se vem a Deus com uma mente vazia. Deus é um Deus que dá uma promessa para você crer nela. Aqueles 120 homens não estavam no cenáculo com a mente vazia. Eles estavam aguardando o cumprimento de uma promessa. Nós não estamos à deriva. Nós não estamos atrás de qualquer sensação. Nós sabemos o que Deus vai fazer, o que Ele está fazendo, e tudo que eu quero é estar enquadrado no que Deus está fazendo. Não vou abrir a minha mente, não vou abrir o meu coração ao que os homens estão tentando dizer ou mostrar que Deus vai fazer. Tem que combinar com essa palavra. Porque se não combinar com essa palavra, o que não combina com essa palavra, você vai adorar o diabo. Você vai servir a Satanás. Com qualquer interpretaçãozinha, qualquer palavra tirada,
você corre o risco. Cuidado com pensamentos, com doutrinas, porque foi assim que Satanás foi enganando. Com sensações, com aparições. Irmãos, não importa o sinal, se ele não é escriturístico. Não importa o tamanho do sinal, se não foi prometido por Deus. Não importa se tem arrepio, se tem anjo, se tem manifestações e grandes coisas. Eu quero saber o que aquilo vai produzir. Pode ter um sinal, mas e depois do sinal? Tem que ter uma voz que te guie ao que Deus verdadeiramente deseja fazer. Aí o profeta vem e diz assim, que mentira! Não se pode abrir, você não pode chegar sem nada, não. O cristão tem um propósito. Aleluia. Um cristão, ele caminha com Deus na sua frente. Ele sabe o que quer. Ele sabe o que ele precisa. Ele não está à mercê de alguma bênção. Eu recebi isso, mas de onde isso veio? Aí o profeta vem e diz, isso é abrir a alma para todo tipo de espíritos demoníacos entrar. Não faça isso. Você precisa se lembrar que há um diabo e ele imita Cristo quase ao pé da letra. Em muitos casos, o profeta diz que as pessoas abrem a mente a esses espíritos e vão parar no hospício, ficam loucas. Ambiente espiritual não é qualquer ambiente. Uma vez eu estava num lugar onde o Espírito Santo estava descendo e realmente grandes bênçãos estavam acontecendo ali. E as pessoas estavam recebendo. O genuíno Espírito Santo estava ali. Eu lembro que eu fui orar por uma irmã e ela quis me morder. E aparentemente ela estava como todas as demais. Agindo como todas as demais. Eu fui colocar a mão nela e ela veio me morder. Satanás imitando o cristianismo. Eu já tive uma vez numa vigília, irmãos, onde as pessoas estavam querendo encontrar Deus a todo custo e de qualquer jeito, e a qualquer hora, sem esperar o tempo de Deus. Às vezes as pessoas querem buscar a Deus para ser melhor que seu irmão, e você é um alvo fácil para o diabo. Às vezes você quer ter mais poder que o seu amigo, você quer estar mais próximo de Deus porque você quer ser melhor. E você é um alvo fácil. Eu estava ali naquela vigília, eu estava orando, e aqueles irmãos ali clamando, e de repente aquele vento forte, e as pessoas, ele está aqui, e de repente aquele vento começa a derrubar a parede. Eu olhei assim, ele? O Espírito Santo? Precisa derrubar a parede? Não, isso não é o Espírito Santo, coisa nenhuma. Satanás se apresentando para enganar. Por isso, irmãos, um cristão, ele tem que crescer sobre a base da palavra de Deus. Porque se não for assim, vamos ser enganados. E nós não podemos, irmãos, ser enganados na hora que nós estamos vivendo. Aleluia. Então, vamos caminhando aqui, irmãos. E eles não são hipócritas. Creem de verdade, diz o profeta. Eles creem de verdade aquilo que praticam. Com tudo o que há neles. Eles vão em sinceridade. Agora, irmãos, se
aquele homem, o profeta diz, entra em contato com um demônio, com um espírito. E ele consegue, ao entrar em contato com aquele demônio, ele consegue caminhar sobre o fogo. E não se queimar. Olha, né? Que poder. Olha que manifestação. Ao entrar em contato com aquele espírito, com aquele demônio, ele caminha pelas brasas ardentes e não se queima. Aí eu pergunto, e o que acontece depois daquilo? É uma fé fabricada. Aquela experiência termina ali. Mas quando o verdadeiro adorador entra em contato, quando ele vem à casa de Deus, quando ele vem para adorar a Deus, quando ele não vem apenas para ouvir um sermão, se assentar aqui no banco e ficar admirando o pregador, o sermão, oh, que sermão bonito, oh, como foi bem programado, como foi tudo ajustadinho. Quando o verdadeiro adorador vem e entra no Espírito, porque o profeta diz, irmãos, que os pentecostais, eles tinham a palavra sem o Espírito. E a palavra sem o Espírito, ela causa mais danos do que qualquer outra coisa. Satanás, a idolatria está aí. Satanás, ele pode te pegar tão facilmente se você se afastar do Espírito. Não podemos, irmãos, descansar, né, em ser um adorador que não adora, um adorador que não tem comunhão com Deus, crente que não tem intimidade. Esse é o problema da igreja católica. O problema do romanismo é que, para eles, o profeta diz, a Bíblia é só mais um livro. Só mais um livro. Mas para mim, a Bíblia é a eterna palavra de Deus. A Bíblia é só mais um livro. E ele diz, Deus, olha o paganismo, olha a idolatria aqui. Deus está em sua igreja. E quando esta base é colocada, Deus perde a autonomia, Deus perde a autoridade. Porque se Deus está em sua palavra, a igreja tem que ser submissa à palavra. Porque Deus está em sua palavra, então eu tenho que me sujeitar à palavra de Deus. Agora, quando ele diz Deus está em sua igreja, o que a igreja diz é que é verdade. É ali onde Satanás entra e consegue enganar o povo. Porque Deus não está em sua igreja. Deus está em sua palavra. O profeta diz, não existe igreja santa. Não existe homem santo. Existe um Deus santo. Aleluia. Coisa terrível é quando Deus perde a autoridade sobre a igreja. E quando a igreja adota esse tipo de sistema, Satanás vai fazer o que ele bem quiser. Irmãos, e isso tem acontecido, não é só no catolicismo, isso não tem acontecido só nos protestantes, não. Isso tem acontecido aqui, em quem diz crer na mensagem. Quando Cristo deixa de ser o centro da nossa fé, quando Cristo deixa de ser o centro da nossa adoração,
Quando nós começamos a buscar algo mais florido, uma revelação extra, quando nós começamos a dar sentimento, vida a algo que não é escriturístico, ali Satanás vai assumir o controle. E mais uma vez as pessoas vão adorar o diabo, pensando estar adorando a Deus. Então, seguindo aqui um pouquinho. O Espírito Santo não é um pensamento, diz o profeta. Como o diabo também não é um pensamento, é real. Agora, irmãos, só voltando aqui onde eu estava. Tudo que um cristão precisa, tudo que um adorador precisa, é entrar no Espírito. Tem que entrar no Espírito. Você não vai receber o poder de Deus. Você não vai receber as bênçãos de Deus. Se você ficar esperando, apenas esperando, Deus descer e levantar você do banco. Deus descer, né, e trazer o avivamento. E eu estou aqui, esperando. Olha, que você pode ser enganado. Você pode estar enganado. Você pode estar preso por um espírito de idolatria. Oh, irmãos, pode ser forte, mas é verdade. Satanás, o trabalho dele é enganar. O trabalho dele é levar o homem a adorar a tudo. Quando o cristianismo chegou em Roma, tinha mais de 400 templos pagãos. Mais de 400 templos. Roma era o centro de adoração aos deuses. Quantos deuses tinha ali? Porque cada templo tinha templos que tinham vários deuses e deusas. A religião de Satanás estava uma confusão. Em uma cidade, 400 templos com todos os tipos de deuses diferentes. Imagina a confusão que não era. Cada pessoa seguindo uma linha, seguindo um pensamento, agindo conforme ungidos, né? Crendo, convictos, sinceros, adorando, indo a templos, né? Fazendo sacrifícios. Estava uma confusão. Quando Satanás reformou o paganismo. Houve uma reforma no paganismo. Né? Ele aboliu com aquele monte de coisa ali, aquele monte, e falou assim, agora nós vamos reunir, e trouxe o povo dele, porque ele apagou, os templos foram tirados, muitos templos foram deixados de lado, mas o espírito da idolatria veio para dentro do cristianismo. Satanás fez uma grande reforma. Irmãos, eu gostaria de ter mais para expressar o que está dentro do meu coração, que o profeta está falando, mostrando para nós. E essa astúcia de Satanás ainda está entre nós, ainda estamos sobre esse ataque, podemos correr o risco de sermos enganados, mesmo com a mensagem debaixo do braço, mesmo achando ser sinceros, mesmo achando ser noiva,
mesmo achando ser... irmãos, o profeta disse, quando você vem para a mensagem, um cristão que vem e não tem a experiência com Deus, ele pode ser facilmente enganado. Porque você não precisa se prostrar diante do ídolo. Você pode amar o seu pastor mais do que a Deus. Quantos estão olhando para o homem hoje? O que o diabo faz através da idolatria? Né? A Igreja Católica nunca exalta o homem quando ele está vivo. Mas depois que morre, eleva o homem. Nunca reconhece o trabalho. Às vezes o homem está fazendo uma grande obra ali, um grande trabalho. Ninguém sabe, tudo no anonimato. Mas quando ele morre, eleva lá em cima. É isso. É isso que o diabo quer fazer. Né? Porque aí o sistema pode seguir. O sistema pode seguir adiante, porque se esse homem aqui que está fazendo uma grande obra crescer, pode ofuscar a luz do outro. Então morreu, ele eleva. Irmãos, e quantos estão colocando o homem, a liderança, na frente? É o mesmo Espírito, é Satanás trazendo a mesma unção que estava naqueles templos pagãos hoje, ainda continua e nós devemos estar cuidando cada dia. Estou eu adorando a Deus como eu deveria adorar? Trabalho, né? O que Jesus falou? Não podeis servir a Mamon, né? A Deus e a Mamon. Trabalho pode ocupar esse lugar. As suas preocupações podem tirar Deus da sua vida. Tantas coisas. E se Deus perde o primeiro lugar na sua vida, Satanás vai receber isso. Quantos cultos o diabo está recebendo em casa? Quantos adoradores têm deixado a sua posição? O cansaço. E não vê que é um espírito tentando tirar você. Tirar aquela vida. Aquele fervor. Aquele clamor. Mas eu tenho a palavra. O meu batismo é correto. A minha fé é verdadeira. Mas sem o Espírito, não vai ter vida, não vai ter força. Essa máquina não vai funcionar. É necessário a união dos dois. Da palavra e do Espírito. Para que haja uma verdadeira adoração, um verdadeiro adorador. Porque algo acontece, irmãos, algo acontece. Quando um verdadeiro adorador entra em contato com Deus, a adoração continua. Ali, naquele homem que caminhou pelo fogo, a experiência termina depois. Quando a emoção termina, ali acabou a experiência. Mas quando um adorador entra em contato com Deus, a adoração continua. Não termina no altar. Aleluia. Não termina na segunda-feira. Quando o adorador entra em comunhão com Deus, ele é transformado. A imagem daquele que você está adorando. Há um poder. Imagina, irmãos. Pense aqui comigo.
você ser transformado à imagem daquele que você adora. É algo maravilhoso. Você adorar a um Deus verdadeiro, não a um ídolo. E você ser transformado à imagem dele. E você não sai só um homem que adorou um ídolo, que teve uma emoção. Você sai da presença de Deus um adorador vivo. Aleluia. Aquilo te transforma. O poder de Deus penetra em você. Você se torna tão real como Deus é real. A presença de Deus agora está em você, onde você caminha, onde você vai. Até dentro da fornalha, a presença de Deus está lá contigo. Agora, como esse adorador deve chegar? Como esse adorador que vai ser transformado à imagem de Deus? Como ele deve chegar? Tenho que ir ao culto hoje? Eu vou de manhã, mas não vou à noite. Como que esse adorador que vai ser transformado chega? Tem que ter um clamor pelo Espírito dentro de nós. Incansável. Tem que ter uma sede. Se você alcançar, para você alcançar isso, tem que ter uma sede dentro de você clamando pelo Espírito de Deus. Não se conformar. Porque se você se conformar, você vai ser dominado pela frieza espiritual. E você não vai ser mais um adorador que mantém a tocha de Deus viva em você. Um adorador produz Deus. Aleluia. Um adorador, quando ele caminha, irmãos, até a sombra dele, pode levantar o paralítico. Um adorador, irmãos, ele é Deus caminhando nesta terra. O verdadeiro adorador é Deus. Deus é o centro da vida dele. Deus é tudo nele. Tudo para ele. Ele vive naquela atmosfera. Oh, irmãos, eu estou aqui porque eu preciso melhorar. Eu quero melhorar. Aleluia. Eu quero essa chama dentro de mim. Aleluia. Eu preciso melhorar a minha comunhão com Deus. Você vai se aproximando, e algo vai tomando controle de você. E não é que né, é o poder de Deus na sua vida. Algo vai acontecendo. Você passa a crer em Deus, porque você começa a obter os resultados daquilo. O poder de Deus começa a agir no adorador e a vida dele começa a mudar. Aleluia. Podemos ir mais um pouquinho aqui, irmãos? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para nós. Então, irmãos, o cristianismo ele é contra a idolatria. O cristianismo, Deus não vai passar a mão, irmãos, por cima de quem se inclinar a outros deuses. Deus não vai tolerar esse espírito idólatra. Esse espírito que Deus deixou de ser o centro, o motivo da sua vida. O que você seria sem Deus nesta manhã? Onde você estaria?
Não tem como um cristão perder o sentimento por aquele que deu a vida. Não tem como nós nos desconectarmos de Cristo. Nós não podemos esquecer, irmãos, de onde nós fomos tirados. Nós não podemos esquecer, irmãos, o preço que foi pago. Para que hoje eu pudesse me aproximar sem nenhum pecado, mesmo sendo tão falho como sou. Me aproximar através da fé. Aleluia. Me colocar na presença do Senhor e dizer: Senhor, eis-me aqui. Aleluia. Ele não estava dormindo no Getsêmani. Ele estava suando gotas de sangue. Aleluia. Vamos, irmãos. Quando você se conecta nesta vida do Espírito Santo, algo começa a mudar dentro de nós. Algo começa a mudar dentro de nós. Uma gratidão. Ele ocupou o meu lugar no inferno. Por que eu não vou ocupar o lugar dele aqui hoje? O que ele fez por mim, ninguém faria o que ele fez. E esse adorador que se conecta com Cristo, através de sua palavra, ele não é apenas um religioso que pode ser enganado por um espírito. Não, ele discerne os espíritos. Pode vir com um nome de mensagem, pode vir como anjo de luz, pode vir de qualquer jeito. Esse adorador, ele discerne. Irmãos, eu estava há algum tempo com alguns irmãos, e você ouvia tão pouco falar de Jesus entre eles. Os hinos que eles cantam não falam de Jesus. Como é isso? Como você vai cantar, você vai adorar, e você não vai, e aquele hino não exalta a obra do Calvário, não glorifica a Deus. Para mim, irmãos, olha, eu não consigo. Meu desejo nesta vida é adorar a Deus. Eu não quero, irmãos, eu não quero achar que eu já sou autossuficiente, porque agora eu tenho uma revelação, eu tenho um entendimento da Escritura maior, e agora eu posso até viver, né? Eu não preciso mais de ficar agora eu tenho algo maior para fazer. Existe algo maior do que lembrar de Cristo? Existe algo maior do que você amar a Deus de todo o coração? Existe algo maior do que você ter aquele sentimento, como o irmão Brana disse: quando eu começo a pensar nele, eu choro. Comecei a andar pela cidade, diz ele, né? E eu comecei a chorar. Oh, como é bom quando ele te faz chorar. Pensar em Deus. E ele leva você, ele transforma você. Bom, vocês já ouviram isso muitas vezes, né? Mas, seguindo então aqui. Quando Satanás no disfarce, né, irmão? Tentando enganar, né? Levar o homem a adorar a qualquer coisa. A dar o seu tempo, a dar o seu coração a algo que não produz, algo que você vê que não há uma felicidade real. Porque Cristo é uma felicidade real. Nada produz, irmãos, felicidade como Cristo produz. Ninguém produz.
Não há nada, irmãos, não há nada que produz. Vamos nos aproximar de Deus com um verdadeiro coração, Senhor. Se há algo que está tirando o teu lugar na minha vida. Vivemos um mundo hoje, irmãos, carregados de idolatria, de espíritos que te afastam de Deus. Sem perceber, nós nos afastamos de Deus. Agora, irmãos, o que devemos fazer? Vamos nos arrastar até o Calvário. Vamos voltar ali. Vamos nos aproximar e perceber, irmãos, que nós não podemos achar que tudo veio tão fácil, não. Teve um preço muito alto que foi pago. Nós devemos valorizar isso. Isso está disponível para nós. Nós não somos um povo qualquer. O verdadeiro adorador, ele não pode perder o sentimento. Ele não é alguém que não tenha algo. Quantas enfermidades Jesus já livrou você. Quantas curas. Porque isso tem acontecido. Se você está vivo aqui hoje, é um milagre de Deus. Um milagre de Deus. E o adorador, sempre depois de um milagre, ele tem que adorar. Toda vez que Abraão recebia uma vitória de Deus, ele edificava um altar para adorar a Deus. Quantos altares você tem para adorar a Deus na sua vida? Cada vitória que Deus te deu. Cada transformação que Deus dá a nós é um altar que nós devemos adorar a Deus. Aí você olha para você e diz, mas eu sou tão pequenininho. E isso é você olhando. Isso é você achando. Mas se você está caminhando neste evangelho, você não é tão pequenininho assim não. Esse adorador recebe a vida daquilo que ele está adorando. Aleluia. Se você adorar o mundo, se você adorar as coisas, o engano de Satanás, você vai receber a vida daquilo que você adora. Você vai viver sob a influência daquilo que você adora. Aquilo é Deus para você. Para quantos o dinheiro tem se tornado Deus? Se perder, tira a própria vida. Se perder os bens, morre. Vai para o hospital, morre. Ou o dinheiro se tornou algo muito considerável. Mas se Deus é o centro, você pode perder tudo. Por isso, os irmãos dos tempos passados cantavam: quem tem Jesus, quem tem Jesus tem tudo. E eu quero que o Espírito Santo me guarde. Eu não quero ser um adorador comum. Eu não quero ter uma fé fabricada em algo. Eu quero uma fé original, na palavra de Deus. Chegar na presença de Deus e sentir o óleo da unção descer. Aleluia. Não estamos atrás de grandes coisas, mas eu não quero deixar passar o que Deus tem para mim. Não quero, não. Aleluia. Quando eu precisar, eu quero usar este nome. Quando eu precisar, eu quero usar o poder desse evangelho. Quero mesmo. Aleluia. Eu quero crer em Deus, irmãos. Porque se um pagão crê num ídolo, por que eu não vou me alegrar no Deus verdadeiro, no Deus real? Se ele se sacrifica tanto só por uma sensação, e você sabe que se você buscar o Espírito Santo, você tem muito mais que uma sensação. Se aquele adorador podia passar pelo fogo,
Deixa o fogo do Espírito Santo descer aqui hoje, irmãos. E ele vai queimar o adorador aqui hoje. Mas vai queimar aquilo que não agrada a Deus. Aleluia. O fogo do Espírito Santo vai tirar de nós aquilo que não agrada a Deus. E como é bom, irmãos, você perceber que Deus está tirando de você. Aleluia. Deus está te limpando. Aleluia. Deus vai purificando os seus pensamentos. Não é tão maravilhoso, irmãos? Quando aqueles pensamentos não te perturbam mais. Aleluia. Deus vai. Isso, irmãos, é porque quando você se aproxima, você adora a Deus, algo acontece. Você não vai sair da presença de Deus da mesma maneira. Não. Mas você tem que chegar quebrantado na presença de Deus. Não pode chegar ali como né, se o senhor quiser, o senhor faz. Né? Como alguém que, fizer tá feio, não estou nem aí se não fizer também. Não, eu sou necessitado da vida que o senhor tem. Senhor, eu não tenho esse amor, eu preciso do amor que o senhor tem. Senhor, eu não sou bom, mas eu sei que o senhor é bom e eu preciso disso. O profeta diz que nós não temos poder. Não tem nenhum homem poderoso. Não tem nenhum homem poderoso. Todos nós andávamos desgarrados. Todos nós andávamos, disse Isaías. Então, mas ele fez cair sobre si a iniquidade de nós todos. Não tem nenhum homem poderoso. Jesus não nasceu um homem. Ele era o verbo, ele era a palavra que se tornou um homem. Bem diferente, né? Isaías nasceu um homem, Mombranda nasceu um homem. Jesus foi a palavra que se tornou um homem. Por isso, ele é o único digno da nossa adoração. O único digno da nossa adoração. O verbo, a palavra que se fez homem. Então, nenhum homem tem poder. Nenhum homem tem poder. Não existe homem poderoso. O profeta diz, às vezes você diz, eu não tenho poder. O profeta diz, eu também não tenho. Mas uma coisa eu tenho. Eu tenho autoridade. Deus não deu poder para o homem. Mas uma coisa Deus deu para o homem. E o diabo não quer que você saiba. Deus deu a nós a autoridade. Autoridade. Mas se você se calar, como que você vai expressar essa autoridade? Se você não orar, como você vai expressar essa autoridade? Se o inimigo ir fazendo boom para você, e cada vez você vai se abaixando, como você vai usar essa autoridade? Como você vai usar essa autoridade se você não é um adorador? Eu posso ir ali na rua ali, levantar a mão, os carros não vão parar. Mas se eu vestir o uniforme da polícia, eu estiver equipado ali, com o carro da polícia ali do lado, a sirene, e eu levantar a mão, o trânsito vai parar. E agora, eu estou vestido com a armadura, com o uniforme completo. Agora eu tenho autoridade. Eu não tenho poder, mas eu tenho uma autoridade. O Estado está por trás. A minha ação ali é garantida por um poder. Eu não estou sozinho ali. Eu estou representando algo.
E é isso que Deus quer que você saiba. Você está representando alguém. A igreja na terra representa Deus na terra. Você representa Deus na terra. Deus está caminhando por aqui através de você. Você é falho. Você é pequeno. Você não tem poder. Mas você tem autoridade. Em nome de Jesus. Aleluia. Satanás, eu te ordeno, em nome do Senhor Jesus Cristo. E como é maravilhoso usar esse nome, não é, irmãos? É tão maravilhoso quando as lutas vêm contra você e você só expulsa aquilo. Eu te ordeno, saia em nome do Senhor Jesus. Satanás, deixe o meu filho. Satanás, deixe o meu esposo. Você tem autoridade de Deus. Quando você se coloca de pé, o profeta diz que não é o mais poderoso de nós. O mais fraquinho de nós tem o inferno inteirinho debaixo dos nossos pés. Mas por que o inimigo luta tanto para nos silenciar, costurar a nossa boca? Irmãos, vamos requerer aquilo que é nosso. Não vamos adorar qualquer. Vamos adorar o Deus verdadeiro. Vamos olhar se Satanás não tem trazido alguns costumes dele para a nossa vida. Se nós não viemos para a mensagem com algumas coisas que nós devemos deixar. Que não tem algo na minha vida que eu tenho que tirar para mim me tornar um adorador por excelência. Um verdadeiro adorador. Irmãos, são poucas as minhas palavras, mas de coração. Peço que Deus acrescente na vida de cada um a bênção que nós precisamos. Inclinemos nossa cabeça nesse momento. Querido Pai, eu deixei de lado aqui as minhas anotações. Eu apenas abri o coração para falar com os teus filhos nesta manhã. Nós desejamos ser, Pai, verdadeiros adoradores. Porque o Senhor falou, Pai, que o Pai procura isso. Eu não quero ter nada a ver com este mundo. Não quero ter nada a ver com Baal. Lá no templo, lá no tabernáculo tinha santidade a Deus. Em Baal, no templo de Baal era prostituição. Lá em Baal, no templo de Baal era prostituição. Em qual templo você está indo? O tabernáculo era santidade a Deus. Mas o adorador de Baal se prostituía. Em qual templo você está indo? No templo, no tabernáculo? Ou no templo de Baal? Muitos estão no templo de Baal, achando que tudo está bem, que é só um probleminha. Não, você está adorando a criatura. A mulher tomou o lugar de Deus. A mulher passou a ser adorada como um Deus. Virou um ídolo, se tornou um ídolo. Em qual templo você vai? Eu quero ir no tabernáculo, aonde eu passava pelo sangue, aonde havia um sacrifício ali, aonde o adorador era perdoado de seus pecados. O sangue do Senhor Jesus Cristo está aqui para purificar o adorador. Aleluia. O adorador chega, ouve a palavra de Deus, é corrigido pela palavra de Deus.
A palavra mostra seus erros e o Espírito Santo diz aqui: você está errando, e você diz: verdade, Senhor. Eu preciso melhorar, me ajude. Eu reconheço que sou falho. E então, uma gota daquele sangue desprende sobre o adorador. E você é lavado. Você é purificado através da palavra. O Espírito Santo está aqui para receber. E então, depois de lavado, aí você oferece a sua oferta. Senhor, eu desejo ser. Eu quero ser transformado. Eu não quero ser apenas algo que parece. Eu quero ser um cristão. Eu não quero ser uma imitação do real. Se eu posso ser real. Eu não quero apenas uma sensação de passar por um fogo e depois terminou no outro dia. Mas um adorador, ele recebe, ele se transforma na imagem daquele que ele adora. Eu quero adorar o Deus vivo, porque ele me fez para ser a imagem e semelhança dele. Querido Pai, esse é o meu sentimento nesta manhã. Talvez não consegui trazer a mensagem que eu achei que eu ia trazer, mas uma coisa o Senhor me ajudou aqui. Expressar o meu sentimento, Senhor, nesta manhã. Meu desejo, Senhor, de te servir com todo o meu ser, todo o meu coração. E eu oro para que o Senhor ajude meus irmãos, Pai. Que às vezes a cruz se torna pesada. Às vezes essa nossa carne, Senhor, ela é tão difícil. Eu não estou aqui para condenar ninguém, Pai, ninguém mesmo. Mas eu estou aqui dizendo que tem algo real. E se você chegar da maneira certa, algo vai acontecer na sua vida. Uma mudança profunda e real, duradoura. Muito além do que podemos imaginar, muito além do que podemos pensar. Uma real satisfação. Eu não me conformo, Senhor, com um cristianismo nominal. Não me conformo com uma adoração formal, fria, sem sentimento. Um adorador que não ama mais, uma esposa que não ama mais o marido. Um marido que não ama mais, porque onde o amor está é diferente. É diferente. Onde quer que o amor esteja, tudo é diferente. O abraço é diferente. O beijo é diferente. Tudo é diferente. A carne pode trazer satisfação, mas não é real. Não é real. O amor torna real. Toma-me, Senhor, me ajude nesta manhã. O Senhor sabe onde eu tenho falhado, onde eu preciso melhorar. O Senhor conhece a todos nós aqui, Pai. Estamos na casa do julgamento, Senhor. Desperta-me, Senhor, para que eu não durma entre os mortos. Há uma multidão de mortos, mas eu estou vivo, eu não preciso ficar entre os mortos. Eu posso me levantar, tem vida em mim. Eu posso levantar minha mão nesta manhã e dizer obrigado, Senhor. Eu posso me colocar de pé e dizer, Senhor, obrigado pela tua salvação. Obrigado por esse Espírito Santo real que vive hoje aqui. Obrigado, Senhor, pela palavra pura e limpa que nós temos ouvido. Obrigado por teu servo, Senhor, que tem se colocado de pé, Pai, entre essa palavra. Ah, Senhor.